Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui em mais uma oficina da Mag AD. E esse Outubro Rosa está incrível, emocionante, com muitas surpresas sobre pessoas. Sim, vocês viram tantas oficinas sobre técnicas e essa de Outubro Rosa, ela trouxe um time especial falando da experiência, da vivência de pessoas que sabem sobre a doença, que lutam pela cura da doença, pela prevenção também, e também pessoas que lutam por tudo isso e que também vivenciaram esse episódio na vida delas. Essa pessoa em especial para a oficina de hoje, ela tem uma história incrível. Ela escreveu um livro e também nesse livro tem uma página dedicada aos micropigmentadores, porque ela revela toda uma passagem maravilhosa, uma transformação depois que ela conheceu a técnica. Então, ela faz e fez a diferença na minha vida com a história dela e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida e na história de vocês, como micropigmentadores e também como pessoas que têm familiares, que têm suas vidas envolvidas em uma série de episódios de dificuldades por doenças e em especial o câncer de mama, que é o tema das oficinas de outubro, mas a gente vai trazer como experiência aquilo que você pode realmente encontrar no seu problema uma semente para frutificar valores, coisas boas, descobertas, que a doença ela tem esse código na vida da gente. Então, eu estou aqui com Lurdinha Borges. É dela que eu falo sobre toda essa experiência. Bom dia, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Me emocionou bastante entrar aqui no estúdio, ver essa maravilha. A água do olho que caía, assim a gente segura para não borrar a maquiagem. Mas tem um detalhe que ela ficou obrigada. Emocionada, gente. Essas pinturas aqui, é ela que pinta. Ela é uma artista plástica, ela é uma pianista. E não só essa pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer. Então, quando ela viu que toda a equipe que está aqui assistindo hoje, o pessoal ficou tudo aqui no estúdio, resolveram, nossa, porque a presença dela, vocês... Então, são pinturas dela. Então, são mulheres, depois ela vai falar, ela vai contar para vocês, temos o livro aqui. E é um prazer ter muito você obrigada, aqui. Muito obrigada. Bom dia aos seus alunos, seus mestres, amigos do planeta, né? Que eu costumo dizer assim, amigos do planeta, do nosso planeta Terra. Tem vários, eu não sei para onde eu vou depois. Né? Tem que ter muito brilho no planeta que eu vou, muito. Lurdinha, o que mudou na Lurdinha antes e depois? Eu quero que você conta aquela história bonita que você conta, mas falando um pouquinho do que mudou na Lurdinha antes do câncer e a Lurdinha agora, porque artista você sempre foi, né? Antes do câncer você já era pianista. Conta um eu pouquinho, trabalhei com música tudo, a vida toda, eu trabalhei com música. E depois eu fui aprender alguma coisa da medicina, participei de muitas aulas de mastologia para aprender o que estava acontecendo comigo. Eu nunca me conformei, né? Então, quando o médico dizia assim alguma coisa, eu ia sempre contra, né? Briguenta pra caramba com o médico. E aí eu falei, mas por que tem que tratar do câncer assim com, oh meu Deus, estou com câncer? Não, vamos tratar da situação com menos dor, não é com alegria, mas enfrentando de uma forma boa, de uma forma quase prazerosa, porque eu brinco bastante com a arte. Eu nunca havia pintado, mas eu via aquelas mulheres jovens, eu tinha só 40 anos, e eu queria saber, eu estava viúva, mas tinha libido lá em cima, já estava sem mama. Falava, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Eu comecei a perguntar para as mulheres, para os maridos daquelas mulheres. A princípio eu comecei a escrever, mas eu achava que escrever só não adiantava. Eu comecei a fazer uns arranjos musicais para o piano, é lindo quando você toca. Aí eu também não falava direito, aí eu falei, vou tentar desenhar. Eu comecei a desenhar aquelas mulheres, foram 27 mulheres sem mama que eu fui desenhando e depois tentei pintar. Eu ia trocando de tinta até achar aquela que secava imediatamente, que eu não podia mais desmanchar. Fazia o traço e lá ficava. E aquilo me deu um grande prazer. E tem nome, né? Você dá Elas tema, têm você nome, dá um personagem. Elas têm fases, né? Tem a fase... Acho que aqui não tem nenhuma fase sem mama. Aqui já é com as mamas prontas. Com as mamas prontas. Aqui também com as mamas prontas, mas eu fiz muitas mulheres sem mama
cada uma dando um significado. E nessa fase eu chamei de cicatriz na alma. Cicatriz Porque na é alma. uma cicatriz na alma. Quando você fica sabendo da mama, é aquela parte assim feminina que você fala, puxa vida, e agora? E na época eu não podia pôr logo em seguida uma prótese. Não tinha material para isso. Então eu tinha que esperar quase 3 anos. E aí foi fazendo várias cirurgias, várias cirurgias. Eu queria ter mamas. Eu queria falar de sensualidade. Falava, gente, eu tô sensual mesmo sem a mama. Eu não sou um seio, né? Você não é um seio. Mas eu pensava, aí eu já estava sozinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquilo estava me preocupando. Aí começou a fazer a minha mama. Eu comecei a desenhar mulheres com flores no lugar da cicatriz. Aí eu chamava reconstrução da vida. Não só da mama, né? Porque a vida, ela segue. Ela segue. E depende de você de levar adiante com classe, assim, com uma certa brincadeira, vá. E aí reconstruí a mama. Mas aí eu olhava no espelho e falava, tá, tem um volume. E daí, né? Aí eu comecei a desenhar as mulheres com a mama pronta, mas eu não desenhava a auréola, o bico da mama. Eu falava, não, eu não tenho a mama. Mas aí deu na outra mama. Eu perdi a outra mama. Eu estava com uns 7 anos de cirurgia. Daí eu tive que começar todo o meu trabalho. Eu falei, desisti, eu não vou. Comecei tudo de novo. Mulheres sem mama, mulheres com a mama reconstruída, não tinha auréola, não tinha nada. Mas aquilo me incomodava demais. Eu não tinha coragem de tirar o sutiã, porque daí encontrei o segundo marido. Eu já estava com 8 anos de viuvez, aquela coisa de chororô de vez em quando. Conheci, alguém tocou minha campainha e eu conheci meu segundo marido. Aí tem gente que fala, como assim tocou a campainha? Eu fui trabalhar com o Dr. Pinotti, abri um grupo de apoio no Hospital das Clínicas, e ele foi enviado pelo Dr. Pinotti para ser para fazer a papelada, né, o contador. Ele falou assim, você é a Lurdinha? Eu falei, não sou eu, juro por Deus, não fiz nada, não tenho contador, não tenho empresa, não. Mas eu já te conheço, está aqui toda a sua vida, o doutor tinha passado para ele, eu queria matar o Dr. Pinotti. Mas aí ele entrou e começamos a conversar e eu expliquei para ele minhas ideias de fazer o grupo de apoio dentro do Hospital das Clínicas. E foi uma coisa fantástica, porque me abriu um novo mundo. Um homem que estava me conhecendo, querendo ficar mais tempo comigo para saber como ele fazia. Eu fiquei sabendo que ele ia fazer todo aquele trabalho muito grande, muito caro, ele ia fazer de graça. Então, quando ele falou de graça, eu entrei e ofereci um pedaço de pizza para ele. E aí ficamos comendo pizza por muitos anos até ele falecer. E ele foi um grande apoio, primeiro o Dr. Pinotti, depois esse segundo marido, que se chamava Roberto. Foi muito importante, porque eu não tirava o sutiã de jeito nenhum. Ele me aceitava sem a mama, mas com sutiã, e eu ficava de sutiã. Até que a vida foi passando e eu conheci uma coisa chamada micropigmentação. Na época eu só falava assim, vamos pintar a mama. Porque eu tinha medo de falar qualquer coisa, eu tinha medo de tirar o sutiã. E quando a primeira vez que me olhei sem mama, foi um soco no estômago. Aí depois que falaram, olha, fizemos a sua mama no hospital, eu via que tinha um volume. Eu estava doida para ver o volume, não tinha espelho naquele quarto. Até que alguém me levou um espelho, eu olhei e falei, essa mama eu não quero. É um volume, eu vou continuar de sutiã. Certo. E como eu falei, os anos passaram, até que um dia eu conheci a Márcia. E a Márcia falou, não, nós vamos melhorar isso aí. Vai ficar legal. Quando ela fez, que depois ela me sentou e eu tinha auréola, e eu tinha o bico da mama, e como que ela fez esse bico da mama? Nossa, acho que essa parte você pode falar aqui que você sentiu, porque eu só chorei, né? Eu não conseguia fazer outra coisa. Aí você pode falar. Para a gente que faz a micropigmentação, é uma emoção assim, não dá nem para medir. Quando vocês também expressam aquela emoção. Mas, em particular, o que a Lurdinha me passou ali naquele momento, quando eu conheci e ela me procurou para fazer a reconstrução areolar, foi a história dela.
Porque não foi uma cirurgia que você fez, nem duas, e ela enche os olhos de lágrima ainda. Que é importante para de micropigmentação. E assim, você veio tendo provas e provas. Que quantas cirurgias foram ao todo? Na mama direita 11, na mama esquerda 9. Agora, no corpo todo, eu vou completar 30 anos de história oncológica, foram 54 cirurgias. 54 cirurgias. Que a gente chama de procedimentos, né? Porque é uma pequena cirurgia, a gente chama de procedimentos. Então, o médico fala, aqui já tem 54 procedimentos. Aí, tudo bem, 54 procedimentos. Tem alguns muito grandes, horas e horas de cirurgia, 14 horas, 16 horas de cirurgia, e tem aquelas que você fica uma hora e meia com o médico, né? E eu acho que os seus procedimentos eu considero também cirurgias, porque você faz uma cirurgia na alma da gente. Fez parte. Desculpa chorar, mas para mim não, né? É emocionante demais. Porque como são as coisas, a Lurdinha sempre com esse entusiasmo, a resiliência assim que não dá para contar, não dá para medir, né, o tamanho dessa força que ela tem, com 54 procedimentos. Então, era de se a pessoa se entregar, falar, pronto, eu estou doente. De um lencinho. Vou pegar um lencinho ali a gente falou até do lencinho, lembra? Daquilo eu falo, eu estou doente, vou me entregar, e principalmente porque a sexualidade, ela é prosperidade também na vida da pessoa, muito, né? Total. Não é só dinheiro. Não. Você se sentir o bem com bem-estar. Bem-estar, né, Lurdinha? É amar a vida, você passa de novo a amar você mesma e, consequentemente, quando você se ama, que você está bem, você exala coisas boas, né? Eu não consigo. Aí eu comecei a usar também outras coisas, que comecei com a bengala. Então, minhas bengalas não são simples. São bengalas cheias de brilho, né? Aí, passa o tempo, eu tenho andador cheio de brilho, eu tenho máscara cheia de brilho. É pandemia, mas é cheio de brilho. Porque a vida tem que ter um certo brilho, tem que ter uma certa alegria, né? Não adianta você levantar e falar, hoje é segunda-feira. Não, você vai lá, toma aquele banho gostoso, passa um batom, põe um brinquinho, olha no espelho, joga um beijo e fala, vai bonita. E você vai tomar aquele café, põe uma florzinha na mesa, é para você, né? E, consequentemente, quem chega perto de você, chega e fala assim, puxa, se ela consegue, eu também consigo. E essa força que você passa para o outro, você vira um ombro amigo, que eu acho que a parte mais importante do nosso corpo é o ombro. E quando você oferece um ombro amigo, através dessas coisas, dessas brincadeiras, você vai receber de volta. Porque quando você dá alguma coisa, você recebe de volta. Quando eu dou, eu falo muito que eu dou minhas roupas cor-de-rosa, que eu vou reciclando. É impressionante, a pessoa fala, ai, que bom, eu vou usar no Outubro Rosa. E eu falo, então vamos falar alguma coisa? E ela tem coragem. Elas vão pegando a coragem, porque senão fica só Inclusive que você sempre, gente, ela chega nos institutos, nas ações que tem, ela participa, lógico, a vida inteira de muitas ações. Então, tem lá, ela traz as pulseirinhas para que as colegas também, as participantes, coloquem nas suas bengalas e ressignifiquem, né? Para trazer aqui isso são as uma minhas. Coisa divertida. Aí eu ponho daqui para cá, quando eu vou em alguma clínica, hospital, eu pego um monte, que elas falam, onde você comprou essa bengala? Aí eu tiro 2, 3 pulseirinhas, dou e falo, faça a mesma coisa, que é o passinho do amor. E são pequenos passinhos, né? Eu acho muito lindo isso, porque às vezes a gente tem pessoas que lançam moda e falam, não quer só para ela, a outra põe e fala que copiou, né? E acho que a gente tem mais que, se você acha uma coisa boa, bacana para você, tem mais que colocar para a colega copiar também. Verdade, né? precisa. Para todo mundo experimentar um pouco disso. Eu faço, às vezes, um certo segredo, assim, um mistério das minhas mamas, porque geralmente a gente chega num evento, aquelas que fizeram já alguma coisa, elas são loucas para levantar e mostrar, eu nunca faço isso. Então os médicos ficam desesperados para ver. E aí, quando particularmente eu mostro, eu falo, né, nossa, perfeito.
Aí não tem mais aquela coisa de fazer a trouxinha com a pele para fazer o bico da mama. Para com isso. Eu sofri muito com a mama direita, porque eles fizeram pegaram um pedacinho de outro lugar. E já com a 3D que fala, né? Não precisa nada disso, já dá, o sombreado é perfeito. Tá. Eu falo que é o ilusão crime de ótica, perfeito, né? Não precisa passar por mais um procedimento de reconstrução da papila, que é muito sofrido. E durante essa caminhada, o livro foi uma coisa que foi acontecendo. Primeiro as mulheres, e depois todo mundo me chamava para dar um depoimento nos congressos médicos, em todas as reuniões, festividades, e eu sempre contando. Aí foi uma consequência, o livro foi acontecendo. E esse livro, ele foi feito para doar para as clínicas, foi doado. Agora nós temos um número reduzido, né, que ficou e a gente só usa mesmo para contar da micropigmentação. E essa história encanta realmente, né? Eu fui mudando a minha cabeça, as mulheres foram... aqui tem a maioria, né, das obras, das pinturas. Tem todas as obras. Tem todas aqui. Todas, Tem o capítulo à parte, depois a gente vai achar, falando sobre a micropigmentação. Vou colocar aqui para vocês. Olha que lindo. Aqui a história dela, quando, né, perdeu o cabelo, e as pinturas. Que maravilhosas, né? Então, e aí, depois tem a parte da micropigmentação que eu vou marcar aqui e mostrar a matéria. Mas, enfim, vou perguntar para você. Lourdinha, tem alguma coisa que você se arrependeu na sua trajetória? Que você achou que deixou passar do tempo, poderia ter feito? Sabe aquelas coisas que a gente tem? Como que é? Interessante, com né? você, Eu sinto da seguinte maneira. Eu acho que nada ocorre por acaso na vida da gente, tudo tem um porquê. Acredito num poder superior ou forças superiores a nós que nos leva a fazer alguma coisa. E talvez essa minha caminhada não poderia ser diferente. Eu precisava conhecer as pessoas, eu precisava te conhecer, eu precisava conhecer os médicos que me fizeram tantas cirurgias, porque cada um levou um pouco da minha história, né? Eu não sou eterna, um dia eu não vou estar mais aqui, mas eu estou deixando um legado, né? Fotos e, como é que se diz agora na tecnologia, nas nuvens, né? Eu não sou uma mulher tecnológica, mas eu tenho os amigos que me colocam aí nas nuvens, né? Eu acho que isso vai dar força para as novas gerações. Eu não posso ser pequena, eu não posso pensar pequeno, eu tenho que passar adiante, né? Então, quando eu passo essa brincadeira do brilho na bengala, do brilho da máscara, da maquiagem, eu já não enxergo mais para me pintar, mas eu faço de alguma forma, eu uso óculos, mas estou sempre maquiada, né? Que esse cabelo assim que eu uso já, o cabelo dálmata há quase 30 anos. No começo todo mundo falava, essa mulher é maluca, mas eu sou maluca de um bom jeito, né? Márcia, eu chego lá. E dificilmente eu recuso alguma coisa. Eu às vezes falo, olha, eu não posso ir no momento, dar um depoimento, falar alguma coisa, ou mostrar um trabalho, mas eu vou. Às vezes não posso naquela semana, não estou muito bem de saúde, mas eu vou na semana seguinte. Você tem que passar adiante. Então, eu não me arrependo, não, de nada que passei. E se precisasse passar tudo de novo, com a experiência que eu tenho, eu passaria. Eu tenho uma historinha do baile. Você escolheria passar tudo de novo, eu tenho uma historinha do baile que acho que resume tudo isso. Não sei se eu posso contar. Claro. Aqui. Lá tem uma no começo, né, não existia prótese assim, para você colocar, né, pelo SUS, nada disso. Se tinha também fora, eu desconheço. Sim. No começo foi muito difícil. Aí eu usava uma prótese no sutiã, porque eu tinha perdido tudo, não podia refazer tão cedo. Então eu punha o sutiã, mas não era um sutiã especial, não existia. Alguém me deu uma prótese, que eu acho que era de alpiste na época, né? Era de alpiste. Pus uma prótese no sutiã, pus uma blusa. E eu, quando fiquei viúva, eu chorava muito. O médico me mandou para um curso de viúvas na PUC. Eram psicólogas que reuniam muitas mulheres viúvas.
E era uma vez por semana. E era 1 ano que tinha que ficar lá. Senão o médico não dava nova sequência de cirurgia plástica. Falei, eu vou fazer rapidinho, eu sou boa aluna, e aí a plástica vem mais rápido. Mas não era assim que acontecia. Ela falava, puxava assunto até a gente chorar. Depois que chorava um tempão lá, ia para casa, voltava na semana seguinte para chorar. Eu não aguentava mais, falei, olha, não venho mais, não quero mais o certificado. O que eu tenho que fazer para sair daqui? Você me dá o seu certificado. Você tem que fazer o que mais você gostava de fazer com seu marido. Falei, mas era dançar, como é que eu vou dançar? Sem cabelo, né? Eu usava chapéu, brincos grandes, argola, batom vermelho. Você vai do jeito que der, mas você vai. E você tem que me provar que você foi. Bom, primeira coisa, eu comprei uma bolsinha de baile, né? Naquela época ainda tinha muito baile. E eu fui perguntar para as amigas, onde vocês dançam? Onde que é? A gente dança, acho que no Holmes, na Avenida Paulista. Você põe o carro lá embaixo. Eu falei, legal, tem lugar para pôr o carro. Vocês vão? Vão. Tá bom, cheguei, guardei o carro, subi as escadas, paguei, entrei. Falei, e agora? Eu faço o quê? Aí eu vi um garçom, eu falei, na hora eu tive um insight. Falei, por favor, minhas amigas ficaram de me encontrar aqui, não chegaram. Eu preciso sentar em algum lugar. Ele falou, ali tem umas mesas com umas senhoras. Eu falei, não, mas eu não conheço ninguém. O senhor me leva até lá. O senhor vai na frente, se o senhor fizer sinal, eu vou. Ele foi e uma delas já fez assim sinal. Eu falei, que bom. Eu fui chegando, todo mundo, como vai? Senta aqui conosco. Quando eu fui sentar, um senhor de terno azul, me lembro bem. Ele veio me tirar para dançar. Do rosto dele eu não lembro, mas o terno, eu lembro, era assim com botões e tal. Ele me tirou para dançar, uma delas falou assim, olha, você veio dar sorte. Larguei a bolsinha lá e fui dançar. E ele dançava aquele tchá-tchá-tchá, jogava para lá, jogava para cá. Ele falou, olha, o toalete é ali. Eu falei, não, tá bom, obrigada. Eu fiquei pensando, nossa, que estranho, será que é moda, né? Falar para mim do toalete, mas isso em fração de segundos. E foi dançando, me levando até mais ou menos do lado do toalete. Falou de novo, olha, é aqui que é o toalete. Eu falei, muito obrigada, mas eu estou bem. Não, mas está acontecendo alguma coisa. Aí quando ele fez assim, eu olhei, a prótese tinha escapado do sutiã e tinha uma bola aqui. Daí como ele foi bacana, né? Mas veja bem, se fosse agora, eu ia falar para eles, não, um momentinho, problemas técnicos, ia acertar e ia continuar dançando. Mas naquela época, eu entrei no toalete e eu comecei a chorar, e tinha uma moça alta, muito bonita. O que foi? Eu falei, não, nada, que eu preciso chorar. Você estava dançando? Estava. Olha, aqui tem segurança, eu vou chamar o segurança, o que ele fez para você? Eu falei, não, vê se tem um senhor de terno azul aí. Tem. Então, conversa com ele que eu vou escapar por trás. E assim ela começou a conversar com ele, eu passei por trás, ele não me viu, eu desci as escadas chorando, peguei um táxi e chorando fui para casa. E o taxista falava, senhora, para de chorar porque eu não vou te cobrar nada, corrida. Quando chegou na porta de casa aí que eu chorava mais, ele, não, a senhora me fala se eu puder alguma coisa. Não, moça, eu esqueci lá o meu carro, a minha bolsinha com a chave da minha casa, o dinheiro para te pagar, enfim. Tá tudo lá. Ele falou, não, a gente volta. Para de chorar. Mas eu chorava, aí eu só soluçava na volta. E na volta ele foi me perguntando se ele podia saber o que estava acontecendo. E na volta eu fui contando, chorando muito. Chegou lá, ele falou, não, você fica aqui dentro, eu vou lá, eu vou achar. Ele trouxe a minha bolsinha com a chave do carro, tudo, pediu para um colega dele dirigir no meu carro e perguntou se no dia seguinte, isso era um domingo, se na segunda-feira ele podia ir com a esposa à noite me visitar. Falei, pode sim. E a esposa dele também não tinha uma mama. Então eu falo assim, nada ocorre por acaso. Nada. Porque ela foi minha grande assistente durante muitos anos, junto com o Dr. Pinotti, o NACAM, que tem até hoje. O NACAM ele prepara voluntárias para câncer de mama. Então, é uma coisa linda, como eu te falei, eu viveria tudo isso de novo. Só que, assim, sabendo que eu passei, tudo que eu aprendi, eu passaria com mais graça, digamos, né? Com mais risada. Mas atualmente eu estou indo muito para piscinas aquecidas, porque a pandemia me deixou quietinha e eu procuro fazer muitos exercícios. Então, o dinheiro que eu não gastei na pandemia, eu estou gastando para pequenas piscinas aquecidas, me movimentar, porque os exercícios têm que continuar. Dos braços, das pernas,
porque meu histórico, claro, não é só de mama, tem outras coisinhas a mais. Mas a mama é que pega, né? A gente vai falar mais disso. Tem o promocional para subir? Vocês vão me avisar? Não? Então vamos falar. Então, Lourdinha, vou te fazer uma outra pergunta que pega muito as mulheres, né? Depois que acomete o câncer e que ganha a mama, ganha o volume, aí refaz pela reconstrução através da micropigmentação a areola. E ainda elas estão fechadas em copas, parece que ainda elas não se abriram, porque o movimento não é só de fora, é de dentro, né? Da sensualidade, da aceitação. A aceitação é um ato de amor, a gente sabe. Então, fala um pouquinho dessa transformação, daquela Lourdinha que ainda tinha medo que a prótese escapava e depois teve todo esse caminho até a reconstrução. O que mudou? Se mudou só por fora, se mudou por dentro? Eu acho que a mudança principal é interna, porque você começa a se olhar no espelho toda hora, se quer olhar de novo. Às vezes eu ficava sozinha em casa de calcinha, porque eu precisava olhar toda hora, que eu tinha as auréolas, o bico da mama, eu falava, ai, agora eu sou poderosa. Aí o segundo marido faleceu, eu estava pronta para um terceiro, eu falei, vamos nessa, a fila anda, né? Não é? Aí eu conheci o Benê, e quando eu conheci o Benê, ele não sabia da minha história, né? Ele viu as mamas como uma mulher normal, e eu pensava, será que esse homem está me enganando? Será que está vendo a mama mesmo? A dúvida era interna, né? Sim. Mas aí eu vi assim... Com você mesma, né? Eu vi assim, que todo mundo perdia a sensibilidade, eu falava, não, eu tenho que ter sensibilidade, eu estou com as mamas prontas, com as auréolas prontas, o que vale é a minha cabeça. E eu comecei, então, a pedir o complemento. O que é o complemento? Você pedir para o seu companheiro várias coisas que você queira fazer. E você fala, nossa, você consegue sentir tudo, porque está tudo na sua cabeça. Aí você vê aquelas mamas lindas de novo, aquela auréola que ela era tua, estava escondida em algum lugar do seu cérebro, e aconteceu de novo. É de dentro para fora, com certeza. Você buscar, né, o encontro com você mesma e ali, porque se não acontece esse movimento aí, esses bloqueios, fica difícil, né? Porque veja bem, a mama, ela fica com aquela cicatriz, e quando você faz a micropigmentação, você não lembra da cicatriz, ela deixa de existir. Legal, né? Ela não existe mais, porque agora o que existe é o bico da mama. Aí a gente tem que até tomar cuidado, que se bobear, eu vou lá na Márcia e falo, Márcia, agora eu quero uma auréola desse tamanho, escura assim, né? Ela fala, não existe isso. Mas na minha cabeça, ela quer maior, eu quero uma mama americana até aqui para ter aquela auréola. Mas não existe isso. Então é aí a hora que a gente precisa do profissional fazer as medidas. Para falar, olha, não, é de acordo com a sua mama. Mas quando a gente olha no espelho, eu não enxergo a mama que você enxerga. Eu vejo que você fez uma coisa que ficou fantástica. Isso é vida, isso é amor. É amor, você sente amor de novo por si mesma e, como eu falei, você expande esse amor. É muito bom. Muito obrigada. Linda. Ó, eu fico gelada. Você é meio geladinha. Vou chamar o vídeo aqui do Outubro Rosa para vocês e a gente volta para mais um pouquinho desse bate-papo delicioso aqui com a Lourdinha Borges. Tamo juntos. A micropigmentação é nosso passado, presente e futuro. É dela que vem o nosso sustento. E é por isso que ser um artista micropigmentador é uma honra. E nós queremos que você esteja conosco. Nós queremos a sua parceria no mais verdadeiro sentido da palavra. Vem para a Mag Estética! Então, pessoal, o pack está incrível, hein? Essa promoção dos pigmentos de areola e toda essa promoção que você teve aí no outubro
só no Outubro Rosa. Então aproveita lá. Aproveita também, gente, dá um like aí, todo mundo que está assistindo, convida o pessoal. A gente tem sempre que pedir like para vocês, porque fica tão assim entretido no negócio que esquece. Então vamos lá, hein, gente? Likes, likes, likes. Comentários, façam perguntas, a oficina é aberta, é de vocês. Tudo bem? Passa para as colegas. Vamos continuar aqui com a Lurdinha. Então, teve todo um processo que você se reinventou, que eu vi e vejo a cada minuto. Você vê que esse processo começou quando você descobriu a doença e teve que buscar, ou você já era assim? O que mudou ali para você ser uma pessoa assim tão lançadora de moda e tão única? E assim, o capricho, né? O capricho é a base de tudo, não é a questão, a roupa, o sapato, é como você colocou o passadinho, a combinação. E me fala um pouco assim, de você, a Lurdinha, essa fashion, onde ela surgiu. Na verdade, quase 30 anos atrás, meu filho morava em Londres e reclamava que eu nunca ia vê-lo. Eu tinha medo de viajar sozinha, eu tinha medo de tudo. Era uma pessoa assim... Eu só vivia para a música, porque a música você fica naquela timidez, né? Não precisa ir adiante. Mas bem solitário, né? O piano exatamente. É que nem a gente, micropigmentador, eu e a cliente, é uma coisa solitária. Ali, né? Quando puxa para o mundo. Aí eu fui muito cedo para o aeroporto, com medo do trânsito, medo disso, medo daquilo. Falei, cheguei lá, não tinha mais nada para fazer. Falei, ainda vou ficar umas 6 horas, esperando muito tempo. Aí pensei, as unhas já são feitas, falei para o cabeleireiro que tinha lá, vamos pintar o cabelo. Meu cabelo era todo loiro. Ele falou, mas está perfeito. Não. Separa aqui. Aí ele separou, eu falei, daqui para trás você pinta de preto. E daqui para frente, branco. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não. Ele falou, vai ficar horrível. Eu falei, não, querida, eu estou indo para Londres. Para Londres, vamos fazer. Aí fez. Quando eu cheguei lá, o meu filho não foi importa o que pensem, né? Isso que é legal. Aí o meu filho foi com uma amiga me buscar, ainda bem. Porque quando meu filho me viu, ele falou, mãe, você ficou louca? E a amiga falou, nossa, como sua mãe é fashion, ela me salvou. Ele falou, ficou bom. Aí eu falei, é esse cabelo, é esse aí, vai, coragem. E eu enfrentei, fiquei lá 2 semanas e meia, e todo mundo me achou fashion. Eu até falei um pouco de inglês, porque saí da minha timidez, né? Você chega lá, você não entende o inglês, aquele que você aprende na escola não existe, né? Mas até que me saí bem. Aí quando eu cheguei de volta para São Paulo, minhas amigas aqui, nossa, você fez isso em Londres. Eu falei, lógico, não ia, né? Falei, bom, agora daqui para frente eu tenho que enfrentar meus medos. Eu sempre busquei alguma coisa, primeiro foi o cabelo, depois eu fui buscar alguma outra coisa, porque eu era muito gorda, né? Cada quimioterapia eu engordava mais de 2 quilos e aquilo foi indo. E aí eu tive que me reinventar. A princípio eu usava cáfitas, chapéu, sempre assim. Tinha gente que pensava que eu era de outro país. Uma vez eu entrei numa perfumaria para comprar alguma coisa. Uma menininha falou para a mãe, olha essa moça, a mãe falou, ela é estrangeira. Eu não abri a boca, porque eu não podia falar, né? Eu ia falar que estava sem cabelo? Jamais. Aí eu comecei a usar turbantes, fazia trança, e me reinventava. Foi devagar, assim, me reinventando. E aí foi acontecendo, aí comecei a usar blazers, e aí começou a situação das pernas, eu fui usando só calça comprida. E você se reinventa. Agora eu tenho maiôs especiais, sempre com elástico aqui, faço muita matéria para o Face, meu Face é aberto, né? E é muito bom isso. Vou brincando com a história. A gente tem que colocar para fora aquilo que o teu propósito, né? E quem não importa tá o que as pessoas acham. Se você quer usar o cabelo metade branco ou rosa, ou usar chapéu. Né? É uma Hoje em coisa dia tá mais que fácil tem, né? isso. Tá mais fácil, mas ainda tem, Lurdinha, pessoas que, em virtude, às vezes, né? Em tem consequência da preconceito. Doença, as mulheres se fecham muito. E eu falo isso também para nós, micropigmentadores e micropigmentadoras. Quando você lida com aquela pessoa que ela ainda está com o coração endurecido, que ela ainda está vivendo o trauma da doença e não a transformação, é difícil obter resultados. A pessoa tem que estar aberta, e quando você está aberto, é a tudo.
há resultados positivos dos procedimentos, né? Então é importante essa conversa que o micropigmentador tem que ter. A confiança. Se não passar aquela coisa de dentro, como eu te falei, quando ele sente a confiabilidade, nem que seja assim, vamos fazer aos poucos, porque a pessoa está insegura. Não, nós vamos fazer hoje, mas pode ser aos poucos. Faz um pouquinho, descansa um pouquinho, né? Aí ela fala assim, não, mas vamos acabar, sabe? Aí ela mesma vai acontecendo. Ela, não, vamos fazer até o fim, eu quero me ver. Porque às vezes existe um bloqueio até da própria mulher. Ela fala, e depois que eu ganhar o bico da mama? Eu não vou ser mais a vítima, eu não vou ter mais... Aí eu vou ter que viver a minha vida. E viver a vida dá trabalho, né? Às vezes ela mesma está com bloqueio de se ela quer ou não a transformação. Porque tem mulheres que, assim, começa a envelhecer, fala, vou cuidar dos netos, não quer fazer mais nada. Você fala muito disso. Só que aí, quando chega lá no grupo, ela vai se chegando, todas elas chegam no ponto de falar para mim, baixinho, mas você tem a mama inteira mesmo? E aí você tem a auréola e você tem... Eu falo, tenho tudo. Ah, quer dizer, aí fica aquele arrependimento, não fiz. Eu falei, não, mas ainda é tempo. Algumas a gente resgata, outras não querem mais saber de nada. Essas morrem rápido, né? Porque não quer viver de nenhuma maneira. Porque ficou conectado com a doença. Agora, eu não consigo mais ver uma pessoa assim que teve o câncer e chegar. Ainda tem pessoas que falam CA, não fala a palavra câncer. Ainda tem medo, isso, você acha? Tem preconceito? Tem pessoas mais velhas, né? Que falam, ai, você teve CA. A doença, eu falo, né? não, tive câncer e tenho vestígios ainda, e vou ajeitando, costurando, enfeitando, pondo brilho. Tratando, né? Toda doença, Faz ela parte. tem um tratamento, ela tem vamos supor assim, você controla um diabetes, tudo é controlado, né? Não é... E eu acho assim, em específico, assim, detalhe, câncer, não estou falando só câncer de mama, se você pegar no começo, você tem grandes chances de continuar a sua vida, até mais do que aquela sua amiga. Quantas amigas que perdi de outras coisas. Esse assunto é legal, mas a gente vai falar ele daqui a pouco. Você gosta das cores que eu faço em você? Gosto, adoro. É delas que nós vamos falar, Adoro. porque tem lançamento, gente, do PAC Outubro Rosa. No valor de são 1, 2, 3, 4, quantos pigmentos? Todos aqui, 984 à vista. O valor normal seria 1.641. Então são 4 parcelas de 246 para você levar todos os pigmentos. Inclusive vou falar, o bege claro, importante para fazer os movimentos de sombra. Bege médio para você criar também as rugosidades. Vou falando tudo da técnica. Bege escuro, também para criar uma proeminência, protuberâncias, elevar luz e sombra. Bege escuro também para papila, para ficar aquela papila que você fala. O que dá. Da onde você achou o biquinho? Tem que brincar com as cores, né? Tem que ter o negócio da areola. É você não trabalhar com uma cor jamais, né? Você tem que ter um degradê ali combinando e já no matiz de areola, porque não pode ser cores assim vibrantes, tipo para tatuagem, não ficaria bacana, né? Tem que ser cores naturais. E também a linha Color complementa, né? Então vamos voltar aqui, falei bastante das cores. Vamos voltar aqui falando, né? Do que a gente estava falando da autoestima em relação, depois que você assume o seu novo posicionamento para a vida, né? Olhando para a vida, que você falou, aquelas que ficam na doença, elas que morrem cedo. Interessante que eu lembrei de um detalhe. Depois que eu fiz a micropigmentação, eu comecei a comprar lingerie de renda. Eu não tinha coragem. Para transparência. Agora eu uso lingerie de renda quando é assim para uma intimidade. Mas eu procuro não usar nada, porque se escapar um botão aberto, eu já mostro, entendeu? Isso na intimidade, tá? É só uma brincadeira, mas é real isso. Você consegue abrir um botão, é gostoso demais. Não tem idade, tá? Para ser feliz nesse campo. Não tem idade. Não. Lourdinha, de tudo que você viveu, assim, tem alguma coisa que realmente foi inesquecível? Você fala, esse acontecimento, ou esse problema que eu resolvi, ou alguma coisa que você
tomou assim como um ponto de partida que foi teu start? Porque a gente tem os insights na vida da gente. Fala assim, aquilo foi um insight para eu mudar isso ou aquilo. O que você pode falar disso? Eu tive muitas situações dessa que eu acordava assim e falava, Vou mudar agora tudo. é uma coisa maravilhosa. Mas para mim, quando eu vi minha mama pronta, né, já pigmentada, foi o maior de todos. Não dá para falar outra coisa. Eu não consigo lembrar mais de outras coisas. Foi muito importante eu ver o volume, o médico falar para mim, olha, jogamos o câncer no lixo, agora está só a Lourdinha aqui. Eu falava, mas doutor, eu posso ter em outras partes do corpo? Pode, como tive, pode, mas o resto é resto, porque eu tô daqui para cima assim, eu me senti tão inteira que o restante, eu tenho quadris largos, né? Ninguém tem reclamado, mas às vezes a gente fala assim, poxa, queria ter menos quadril, mas eu tenho as mamas, para mim é isso, é bem isso mesmo. Eu sei que eu posso encontrar amigas que têm uma situação diferenciada, não é nas mamas, mas a alegria que a gente vive, a gente se encontra, vai ao cinema, viaja, e eu percebo que eu passo alguma coisa e ela passa alguma coisa para mim. E aí ela pergunta, comenta, e eu também. Mas tudo vai voltando para a sensualidade. Por isso que eu escrevi tanto sobre a sensualidade. Porque se arrumar, Que é não o dá para título, falar que você... Câncer, vida e sensualidade. O homem, quando ele toma um banho, fica cheiroso, faz a barba, ele está lidando com a sensualidade dele. Eu acho que sensualidade é isso, é se gostar. Né? Não é o ato sexual em si. Não, aí é sexualidade. Mas a sensualidade é você se sentir bem. Mas até a sexualidade em si, de você se sentir, né? Sim. Aí ela faz você parte abre, né? Abre Abre é um muito campo, lindo isso. Eu só tenho a agradecer, Márcia, a Eu esse tenho trabalho muito, todo. mas eu vou te perguntar ainda, porque eu sei que você é uma mulher muito sábia. Para nós, a classe dos micropigmentadores, qual o conselho? Conselho não, assim, o conselho que você dá para que a gente possa continuar fazendo bons trabalhos, né? Porque vai muito além só do... Eu percebo que as mulheres que estão ainda sem fazer auréola, fizeram a mama, elas têm uma vergonha, não sei explicar direito, mas elas não sabem como procurar, então eu acho que assim, vão para um lugar onde tem as cirurgias, deixa seus cartões com os médicos, cirurgiões plásticos de mama, nas clínicas, nos hospitais, porque, gente, é isso que a gente precisa, chegar lá e perguntar para o médico, o que eu faço? Agora é a micropigmentação, ele já tem um cartão seu. Isso é importantíssimo, porque a gente não vê isso nos hospitais. Né? Tá vendo, não gente? vê isso nas clínicas, porque você vê a pessoa de blusa, então a pessoa fica, que será aquilo? Você já pergunta logo para o médico, ele te passa o cartão da pessoa. Deixa lá, vão em 2, 3, deixa de todo mundo. Porque alguns hospitais estão sendo feitos, o Hospital de Passos, né? Você pode falar um pouquinho. Nossa, o Hospital de Passos. E HC aqui em São Paulo também, que a gente tem um trabalho. Hospital Regional de Câncer de Passos de Minas, junto com a Santa Casa de Misericórdia, eles estão fazendo a Cidade da Saúde e do Saber. Então eu escrevi um livro, quer dizer, é a doação dos direitos autorais desse livro, com uma capa enfatizando a obra deles. E lá eles estão pedindo pigmentadoras, enfim, muita gente. Trazer mais para os médicos, como se fossem missões, né? Isso. Um trabalho de missões, de você levar esse conhecimento da micropigmentação para que mais pessoas, mais mulheres se beneficiem. Porque depois que ela faz a micropigmentação da mama, ela fica atenta a outras coisas. Se ela tem uma cicatriz, ela quer resolver. Se ela não tem a sobrancelha legal, ela quer resolver. Aí vai indo. A mulher que sem a mama, ela se preocupa primeiro com essa parte. Daqui a pouco vai cair, que nós estamos no Instagram. Tá bom. E o papo tá maravilhoso. E eu preciso me despedir de você, minha amiga, minha irmã. Muito maravilhoso. Obrigada para quem está nos assistindo. E depois quem te fizer as perguntas. A gente continua respondendo. Também tem as redes sociais da Lourdinha, maravilhoso. Muito obrigada. Agradeço assim, a todo mundo que assistiu. Espero que a gente tenha ajudado vocês a abrir mais a cabeça em relação a outras coisas que não só procedimentos, mas isso tudo é muito importante.
Tamo juntos, uma ótima semana para vocês. Aproveitem também o lançamento para fazer bons trabalhos e levar um cartãozinho lá no médico cirurgião plástico da cidade, em instituições, para que esse trabalho possa divulgação prosperar, é divulgar. importantíssimo. Obrigada, Tamo Márcia. juntos, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Tamo juntos.